Continuando, então, o vídeo anterior, não é, com essa parte de padrões de crescimento e dados, vamos falar agora de um assunto que vai aparecer em vários momentos aqui do curso, que é a convergência. Vamos lá. Até agora vimos histórias diferentes para países diferentes e como essas histórias, padrões de crescimento, né, histórias, levaram o país para a situação atual em termos de renda per capita. Então, essas histórias acabam contando, esse padrão acaba contando a história de como o país chegou naquele ponto. Entretanto, em termos gerais, existe uma tendência de países pobres crescerem mais rápido do que países ricos? Essa é uma pergunta que quando você começa a olhar isso, nesse espírito do Lucas, né, de que buscar o crescimento como um problema que, uma vez resolvido, vai melhorar muito a vida das pessoas. Então é natural que você pense isso. Se existe uma tendência, olhando os dados, olhando o que está acontecendo, né, também na teoria nós vamos discutir nos modelos se essa tendência aparece ou não, em que condições, mas aqui olhando os dados, existe uma tendência de que os países pobres estejam crescendo mais do que os ricos. As consequências práticas disso seriam fortíssimas. Se existir essa tendência, então a gente sabe que o mundo está caminhando para uma situação de mais proximidade das rendas per capita dos países, né? Porque aqui tem duas questões que a gente não pode misturar. Quando eu estou falando aqui de renda per capita dos países, eu estou falando do que comparar a renda média de cada país. Claro que dentro do país tem outra história para contar, que é como a renda do país é distribuída. Então, você pode ter um país que distribui a renda de um jeito ou do outro. O Brasil, por exemplo, ele tem uma concentração de renda muito alta. Então, tem muitos pobres no país, apesar do país ser um país de renda média, né? O Banco Mundial classifica como média alta, a gente viu que ele está ali na fronteira dos quartis. Tem muita gente no Brasil que é pobre porque tem a distribuição interna da renda, e claro que tem toda uma literatura sobre isso, né? É muito interessante, muito rica, mas aqui nesse crescimento a gente não está olhando para essa distribuição, ou pelo menos não o tempo todo, não é o nosso foco a distribuição da renda dentro do país, e sim, quando eu falo da renda dos vários países, aquela que eu mostrei aqui nos slides. Mas ainda assim seria um fenômeno importante. Mas na frente do curso nós vamos ver como o modelo neoclássico está associado a essa hipótese. Por enquanto, vamos olhar os dados, né? Depois a gente fala isso em termos teóricos. Essa é a regressão do PIB per capita, da taxa de crescimento entre 60 e 2019 e o PIB per capita em 1960. Então, se eu fui lá na Payroll Table, peguei os dados, calculei a taxa de crescimento dos países entre 60 e 19 e depois fiz o gráficozinho, né, como se fosse uma regressão. Tem regressão, está aqui a linha de regressão em azul disso. O que eu estava perguntando é o seguinte: se a tendência é que os países pobres crescem mais, então quem está aqui com PIB alto estaria com taxa de crescimento alta e vem uma negativa, ou se crescem menos, seria positivo. O que eu estou vendo é que está praticamente deitada, essa reta zero, ou seja, não, pelo menos nessa amostra e nesse período, não apareceu relação entre PIB per capita e taxa de crescimento, nem para um lado, nem para o outro, nem positiva, nem negativa. Nem dá para dizer que há uma tendência de ver bem, mas lá naquele outro de nível, aí você vê como é que nível e taxa são conversas diferentes. Ora, se todos os países crescessem exatamente a mesma taxa, os mais ricos ficariam sempre mais ricos. Óbvio, então teria aquilo, mas não teria uma relação entre taxa e nível, né? Então é essa questão que está aparecendo aqui. Quando eu vejo taxa, ficou deitadinha, não tem essa relação. Então, faz até um certo sentido os dois gráficos vistos dessa maneira. Então, a primeira resposta é não existe essa tendência, como também não existe a tendência que um país rico cresça mais, pelo menos nesse período e nessa amostra. Então, os dados não mostram correlação alguma entre o PIB per capita em 60 e a taxa de crescimento de 60 a 2019, nem podemos dizer que países mais pobres crescem mais, nem que esses países crescem menos que os países ricos. Vamos olhar os dados com mais cuidado. Vou tirar o nome dos países, né, porque aqui eu botei os nomes, aqui o nome de todo mundo, e eu vou colocar... vou colorir pelas faixas os grupos do FMI. O FMI divide os países em grupos, então eu vou colorir por isso. Então agora eu tenho avançados, eu não traduzi a legenda, peço desculpas, mas é porque às vezes eu esqueço. Tem os avançados em vermelhinho, os emergentes da Ásia em azul, os emergentes da Europa em verde, a América Latina e Caribe, somos nós aqui em roxo, o Oriente Médio em laranja e o Subsaara em amarelo.
Quando a gente olha assim, a gente começa a ver um padrão interessante. É a mesma figura, tá? São os mesmos dados. A única coisa é que eu tiro o nome dos países e boto esses grupos. Você vê, por exemplo, que no vermelhinho, os avançados, parece que tem uma relação negativa. Parece que tem uma convergência. Se você pega aqui os roxinhos, já não fica tão claro. Aqui tem, porque a Venezuela meio que está complicando nossa vida, mas dá para ver, já não tão bem definida. Mas aqui nos vermelhinhos fica bem claro, né? Tem uma correlação negativa. Então, esses países ricos, né, tem a máxima lá do Ana Karenina, que todas as famílias iguais, todas as famílias felizes são muito parecidas, mas as infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira, que o William Miser, que é um economista do Banco Mundial, é um daqueles economistas que eu tento ler tudo que ele faz. Ele tem um livro pequenininho, fininho, que eu acho espetacular, que é A Tirania dos Experts. Eu não sei se foi essa a tradução que fizeram para o Brasil, talvez A Tirania dos Especialistas. Eu não sei nem se foi traduzido, mas é The Tyranny of Experts, né, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. Ele tem aqui no Brasil, ele tem o Elusive Quest for Growth, que também é outro livro muito legal. Esse tem mais, um pouco mais grosso, mas é um livro muito bom. Aqui fizeram uma tradução horrorosa, chamaram de Espetáculo do Crescimento, alguma coisa assim. Na época tinha essa história de Espetáculo do Crescimento, mas essa é uma economista que eu gosto muito. Então, o William Mister, ele adaptou a história lá da Ana Karenina, que é a abertura do Ana Karenina, né? Ele adaptou, dizendo assim: os países ricos são muito semelhantes, mas os países pobres, os que não ficaram ricos, cada um é pobre à sua maneira. Então, a gente tem assim, essa ideia, os países semelhantes, aqui pelo menos os ricos, valendo aí a adaptação do William Mister, eles acabam convergindo. E aí eu venho a pergunta: será que existe pelo menos um padrão de convergência entre semelhantes? Essa é a pergunta. Então, a gente vê aqui os pontos vermelhos, países ricos parecem mostrar uma relação negativa, e essa relação também parece presente na África subsaariana, que são os amarelinhos. Também parece aqui, seria mais assim, né? Mas pelo menos aqui dá essa impressão. Talvez ajude se eu colocar uma reta para cada grupo de país. Mas aí ficou bagunçado, porque olha aí que bagunça, entendeu? Porque tem grupo que só tem 2, por exemplo. Porque emergentes da Europa só ficaram 2. Mas mesmo assim, a América Latina ficou, mas aí foi esse cara aqui, entendeu? Esse cara aqui que bagunçou, puxou um bocado aqui, né, a nossa amostra. Eu não acho que a Venezuela não, porque a Venezuela eu acho que não era tão pobre em 60, não. Mas você tem umas bagunças. Mas ainda assim dá para ver, aqui claramente nos países ricos, aqui na África dá para ver, no Oriente Médio dá para ver. Então, você parece que tem esse padrão entre países semelhantes. A América Latina é sempre um problema, né? A América Latina é sempre atrapalhando a gente. Então, aqui aparece a relação negativa. Relação negativa seria a convergência, né? Quer dizer, quanto mais rico, menor a taxa de crescimento. Então, ela parece ocorrer nos países ricos, no Oriente Médio e nos países da África subsaariana. A gente já tinha percebido pelo menos 2. Na América parece ser inversa. Na América Latina e Caribe fica inversa. Países mais ricos cresceram mais. Nos emergentes na Ásia e nos emergentes da Europa, não tem país suficiente para estabelecer a relação. Isso é muito pouquinho país para fazer muita coisa. Mas eu vejo que já foi mudando o padrão. Talvez ajude se nós agregarmos os grupos, como fizemos lá naquele R2 do log do PIB per capita e a tendência de crescimento linear. Vou fazer uma coisa parecida aqui, vamos agregar. Vou fazer 3 grupos, aqueles mesmos 3 grupos. Países ricos, em verde, claramente a relação negativa. Países emergentes, em vermelho, menos inclinada, mas aparecendo negativa, e finalmente os outros também com inclinação negativa. Então isso vem uma ideia. Talvez se eu agrupar os países com alguma semelhança, tenha esse processo de convergência. Não vale em termos globais, isso está claro, indiscutível, não tem nem o que discutir, aqui ou aqui, né? Eu acho que aqui fica muito claro, mas talvez valha em termos de grupos específicos de países, vale a ideia de convergência. Então, a teoria vai acabar andando um pouco nessa direção que chama da convergência condicional. Bom, então a hipótese de convergência parece estar presente em cada grupo, mas com intensidades diferentes, né? Mas agora ela apareceu. Aí eu boto aqui as estatísticas para quem ficou curioso. No grupo países ricos, o coeficiente da regressão é negativo e significativo, p-value aí de praticamente 0, né? 2,1 é elevado a menos 11. No outros, é negativo e significativo, o p-value 0,00005, né?
E na emergente é negativo, mas não é significativo. Emergente seria, a gente vê que realmente a inclinação é menor. Por que isso acontece? Então, a explicação é que esses países do mesmo grupo eles podem ser semelhantes em dimensões, das dimensões relevantes para o crescimento econômico. Então, claro, aqui eu fui bem solto na formação dos grupos, né? A gente talvez tenha que ter mais rigor para formar esses grupos, mas já dá uma ideia de que talvez se os países forem semelhantes nas dimensões importantes para o crescimento econômico, aí tem esse processo. Por isso a ideia do condicional. Por exemplo, podem ser países com níveis semelhantes de educação ou com instituições parecidas. Então, se países têm, vamos pensar em instituições, se países têm instituições parecidas, porque educação, a gente olha para a educação, mas a educação é uma coisa muito endógena também. Talvez as instituições tenham um caráter um pouco mais exógeno, por isso que é melhor pensar em agrupar assim. Então você tem instituições parecidas, mesmo que um esteja mais pobre, ele vai acabar se aproximando, haveria esse processo de convergência. Mas pode ser educação, pode ser qualquer variável importante que você bote aí para explicar crescimento. Isso vai mudar de modelo a modelo. Como os países ricos tendem a ser mais iguais entre eles, né, a ideia lá que eu falei do Easterly, é razoável que a hipótese de convergência apareça com força quando olhamos só para esses países. Na realidade, essa discussão vem lá de trás e começa aí porque essa hipótese aparece com força, porque você volta. Lá atrás, os países ricos também são os mais propensos a ter dados. Então, o pessoal fazia regressão só com dado de país rico, aí encontrava convergência. Você vai, pera lá, mas aí a amostra está com viés, e aí a discussão foi andando. Está aqui o slide colocado, né? O do Tolstói, que abre o romance Karenina com a frase, Ana Karenina com a frase, todas as famílias felizes se parecem entre si. Tá aqui, eu gosto tanto dessa passagem, né? Eu devia ter desconfiado que eu ia ter colocado o slide. E as infelizes são infelizes cada uma de sua maneira. O Easterly, ele bota, todos os países ricos se parecem entre si e os pobres são pobres cada um à sua maneira. Bom, então essa ideia de convergência, você pode pensar uma convergência não condicional, testa-se a diferença entre a renda per capita dos países está caindo, sem considerar as características dos países. Por exemplo, instituições, capital humano e taxa de poupança. Não considero. Em termos econométricos, equivale a regredir a taxa de crescimento do período T menos T, né? T maiúsculo, quer dizer, um período que você pegou, contra o log do PIB per capita inicial, que é o T menos T. Então, se você quiser fazer 50 anos, pegando, por exemplo, de 2000 a 1950, então seria a taxa de crescimento entre 2000, que é T, 1950, T grande seria 50, contra o PIB inicial em 1950. Ou seja, testar a convergência não condicional equivale a estimar essa regressão aqui, onde tem a taxa de crescimento no período constante mais beta o PIB inicial. E testar se beta menor do que zero. Então, essa é a ideia da convergência bruta, né, não condicional, convergência só convergência. Também convergência para os estados. Eu tomei pé dessa situação, você vê, eu gosto de crescimento desde o começo. Quando eu estava fazendo meu mestrado, lá no começo dos anos 90, e a minha dissertação de mestrado foi um teste de convergência para os estados brasileiros. Na época era difícil achar os dados e justificava, né? Hoje em dia eu acho que não dá mais uma dissertação de mestrado, não. Na época foi legal, a gente publicou, saiu lá na revista de econometria, que agora ficou chique, é Brazilian Review of Econometrics, mas na época era a revista de econometria. Então, essa a ideia. Como a taxa de crescimento entre dois períodos é dada pela diferença do log, e a gente trabalha com log, né? Você também pode fazer a regressão desse tipo aqui. E aí agora o teste, esse aqui é menor do que 1, deixa de ser 0. Então você pode fazer essa regressão, por exemplo, em alguns casos de painel dinâmico, você vai acabar querendo montar uma regressão desse tipo, aí você usa lá os estimadores, tem uma econometria aí que justifica as especificações. Bom, aqui é a condicional, esse não aqui obviamente está errado, aqui é o maldito copy-paste, né? A condicional, volto a dizer, esse não devia estar aí, testa se a diferença entre a renda per capita dos países está caindo considerando as características do país, por exemplo, instituições de capital humano e taxa de poupança. Em termos econométricos, você está regredindo a taxa de crescimento do período contra o PIB per capita inicial e um conjunto de variáveis explicativas, ou seja, testar a convergência condicional equivale a estimar essa regressão aqui. Essa regressão,
onde você tem a taxa, o inicial, mas você tem esse conjunto de variáveis explicativas e testar se beta menor do que zero. Então, basicamente a abordagem hoje, se você pegar a maioria dos artigos que vão fazer essa discussão, a abordagem é essa daí. Qual é o problema? Um dos problemas que aparece é quais são as variáveis que vão estar aqui no X, né? Quer dizer, que variáveis que devem ou não devem entrar nessa matriz X. Nós vamos discutir isso, é a última unidade do nosso curso, é discutir quais as variáveis que devem aparecer nesse X. No melhor do nosso conhecimento, podemos afirmar que os dados não dão suporte à tese de convergência não condicional. Claro, tem gente que fica tentando e olhando, mas é muito bruta a figura, né? Essa figura aqui, eu acho ela muito bruta. Na minha dissertação, lá do começo dos anos 90, que eu escrevi, 93 talvez, tem uma figura desse tipo. É muito parecida com os dados lá de trás, né? E era uma table bem antiga, na época era difícil a Bessa conseguir essas coisas, mas não muda essa figura. A gente passa tantos anos, né? Pega dados de muito tempo na frente, continua esse padrão. Em relação à convergência condicional, o desafio que vai aparecer é determinar as variáveis da matriz X, né? Que é, como eu digo, é um tema que eu tenho achado bem interessante. Para isso é necessário usar a teoria. Se você quiser o lado teórico, a teoria vai te dizer quais são as variáveis que estão aí, e também técnicas estatísticas de seleção de variáveis. Então, esses dois pontos serão o nosso curso, né? Nosso curso, a primeira parte do curso, teoria, é tentar o que as teorias nos dizem que devem ser as variáveis na matriz X. Então, essa é a primeira parte do curso. A parte 1 de teoria é essa. Quais são as variáveis que devem estar aí? Vamos ver capital humano, nós vamos ver instituições, nós vamos ver parte de pesquisa, de sistema financeiro, nós vamos ver capital, nós vamos ver um monte de coisa, um monte de teorias que nos dizem quais variáveis devem estar aí. De novo, nós não vamos esgotar todas as teorias, porque não tem como. Então, está olhando um corte dessas teorias. E a segunda parte do curso, o grande objetivo dela é fazer a mesma pergunta, só que agora do ponto de vista empírico. Nós vamos começar lá com as regressões dos anos 90, mas nós vamos andar para chegar no fim do curso com essas técnicas mais modernas de seleção de variáveis. Mas a pergunta do curso, se quiser fazer uma pergunta para o curso, é: quais são as variáveis que devem estar na matriz X, afinal de contas? Quais são? O que tem que estar aí? Quais são as variáveis relevantes para crescimento? E vamos fugir de respostas fáceis. E vou logo avisando. Fazer um modelo onde uma variável aparece não vai convencer ninguém, porque eu posso fazer modelo que não acaba mais. Fazer uma regressão onde uma variável aparece também não vai convencer muito. Só lá no artigo do Salas-Martin, se eu não me engano, para cada variável são 32 mil regressões. Então, 32 mil modelos para cada variável. Minha pergunta é: você me traz 100 modelos com aquela variável, eu digo, tá, agora me entrega os outros 31.900 modelos. Então a coisa é mais complicada, requer reflexão, requer estudo, requer conhecer a teoria, requer conhecer os dados. Esse é o curso. Sejam bem-vindos ao curso. Eu espero que ao final desse vídeo vocês não desistam do curso, né? Eu disse que vocês iam ficar presos no tema. Lá no vídeo anterior, eu citei o Lucas e dizendo, olha, você começa a estudar isso, você não consegue pensar outra coisa, ficar preso num tema. E agora eu digo que é um tema absolutamente ingrato, porque você está aí rodando, estudando, quebrando a cabeça, e você não sai, você não chega na variável X e diz, claro que tem gente que acha que chegou, mas não adianta o cara se convencer que chegou, ele tem que convencer mais coisas e tem que funcionar. E ainda que a gente consiga entender algumas variáveis que estão aí no X, ainda tem um outro problema: como é que eu faço uma política para chegar nessa variável? Então, é um tema que tem muita coisa em aberta, apesar de ser, talvez, assim, e aí eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, né? O tema que dá início à economia, lá com Adam Smith, na natureza e as causas, do inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Então, ele está procurando, isso, né? A natureza, as causas estão aqui no X, ele está procurando isso. Aí continuamos procurando, tantos anos depois, essa é a parte frustrante. Por outro lado, a gente vai aprendendo nesse processo, vai se aprendendo muita coisa, e cada coisinha que se aprende aí pode ter um impacto imenso na vida das pessoas, não é? Então, eu tive um professor
que dizia que ele brincava com a área de finanças, né? Isso era uma provocação dele, não era que ele dizia que finanças, para ser ciência, faltava um motivo nobre, né? Então ele tinha, mas é uma provocação, que fique claro. Mas aqui está aqui o nosso motivo nobre. Entendeu? O crescimento não tem esse, muito pelo contrário, nós temos o nosso motivo nobre, ele é muito forte. Se você consegue melhorar o padrão de vida de uma sociedade, você vai salvar vidas, você vai poupar muito sofrimento para muitas pessoas. Bem-vindo ao curso. Próximo vídeo já começamos com nossos modelos, começamos com o modelo neoclássico. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.